Uma boa tarde para vocês, agora de uma forma mais disciplinada, mais educada, né? Boa tarde, sejam bem-vindos, então, nessa reunião clínica para discussão de casos, seria o caso do Piauí, né? E que eles não conseguiram ter um caso, apresentarem um caso, não foi possível, isso às vezes realmente não é fácil, né? E o que nós resolvemos foi fazer uma apresentação para vocês, todos que estão aqui ligados. Hoje, com essa questão de ser feriado em São Paulo, nós tivemos também problemas com a reunião da manhã. A reunião da manhã tinham 10 pessoas só, né? Um volume assim, bastante reduzido. E aqui também acho que não será diferente. Mas em respeito às pessoas que compareceram, que estão aqui, estão vendo aqui a Alaine Arruda, Alaine, não sei como é que pronuncia, né? Que chegou depois da Maria do Carmo e do Lilian. Seja bem-vinda, Alaine. Nós vamos fazer, então, a apresentação do manual para vocês, do que nós fizemos. O que é esse manual? Esse manual, ele derivou de um trabalho de um grupo de professores de praticamente todos os estados do país, uma representação da academia. São 16 professores, 17 com o coordenador do Ministério, professores, que nós fizemos um manual de atendimento da gestante da puérpera, com Covid. E desse manual, o que a gente viu é que não deu muito certo para capilarização. O manual ficou muito bom, mas acessar, as pessoas não sabem como acessar, não sabem que existe. Então, esse grupo também decidiu que nós faríamos discussões de casos clínicos em todo o país. Normalmente, todo dia da semana, nos dias comerciais, de segunda a sexta, às 10 horas, das 11 horas da manhã, das 11 ao meio-dia, e das 4 às 5 da tarde, nós temos a discussão de um caso clínico. Então, nós discutimos, em cada semana, nós discutimos 10 casos. E nós estamos completando aí, não sei, acho que uns 5 meses já, nós já discutimos muitos casos clínicos nas várias regiões do país, em várias cidades de todos os estados do país. As maiores cidades, a maioria delas, nós discutimos casos, né? Então, é uma vivência muito boa, vivência de troca muito boas, né? Porque a academia, nós temos a obrigação de estudar e de gerar conhecimento. Mas, muitas vezes, nós não conhecemos onde esse conhecimento vai ser aplicado. Então, conhecer a realidade de vocês é fabuloso, muito bom. E nós temos esse retorno de uma forma muito adequada. Nós estamos aqui com a Maria do Carmo, que nos acompanha em todas as reuniões, nós agradecemos sempre a presença dela, e que traz um retrato da experiência que ela tem com mortalidade materna de todo o país, não apenas do estado dela, que é o Rio Grande do Norte. Mesma coisa com o Yurian, que também é presente em quase todas as reuniões, né? E também nós agradecemos muito a presença dele, nos dando testemunho até internacional, né? Que ele não é brasileiro, está radicado no Brasil, mas traz também uma experiência internacional para isso. E o que nós decidimos, então, já que o Piauí não teve oportunidade, teve a oportunidade, mas não teve condições de apresentar o caso clínico, nós vamos apresentar o manual para vocês. Eu e a professora Sigrid, o meu nome é Geraldo Duarte, eu sou professor de obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto é uma cidade do norte do estado de São Paulo, é uma fazenda grande, mas que tem um bom centro de saúde, um centro de saúde conhecido, né, aqui no estado de São Paulo, Minas, Goiás, sul de Goiás, Mato Grosso, os dois Mato Grosso. Então, é um centro terciário, quaternário de saúde, onde nós prezamos muito esse quesito. E a outra dupla que está conosco, eu tenho a honra de partilhar essa reunião hoje aqui, com a professora Sigrid. Olha aqui, eu no estado de São Paulo e a professora Sigrid lá no Amazonas, em Manaus. Professora Sigrid, por favor, se apresente. Boa tarde a todos. Eu sou Sigrid Cardoso, sou professora da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, e é uma honra estar participando dessas reuniões que nós estamos tendo
como eu falo sempre, é um aprendizado muito grande quando a gente faz essas reuniões. A gente primeiro conhece as peculiaridades de cada estado, vê as dificuldades, discute, aprende muito com vocês. Então, é sempre muito prazeroso, tem sido muito proveitoso para a gente. E para mim é uma honra estar com o professor Geraldo, que aí aprendo mais ainda, cada vez que ele está comigo na reunião. Então, é um prazer estar aqui, eu espero que a gente tenha um bom proveito na nossa tarde de hoje com relação a essa nossa reunião. Muito obrigado, Sigrid. Então, eu vou pedir a permissão para vocês. Vera Lúcia, seja bem-vinda, filha. Eu pedi a permissão para vocês para partilhar a nossa apresentação. Sigrid, vocês estão vendo meus slides? Perfeitamente, professor. Então, nós vamos começar. Isso, nós já nos apresentamos, Geraldo e Sigrid, nesse encontro do dia 9/7, né, no período da tarde. Vamos lá. Essa é a cara do nosso manual, gente. É o grupo dos 16 Covid do Ministério da Saúde. Essa é a capa do manual, aqui está o QR Code. Se vocês quiserem, a Karen já colocou no chat, mas se vocês... no chat fica fácil de copiar, né? Mas se quiserem fotografar aqui com o celular de vocês, vocês têm condição de pegar esse QR Code também, né? Nós vamos começar com o que deve modificar no pré-natal em tempos de Covid-19. Não deve mudar nada da rotina clínica usual. A rotina laboratorial usual também não modifica nada. Mas se houver possibilidade de triar com RT-PCR, foi um dos objetivos desse grupo com o Ministério, que as pacientes no final da gestação pudessem ser triadas. Mas a dificuldade que teve para esses testes chegarem, para capilarizar, para chegar nas comunidades, isso aí não foi possível. Essa triagem aqui para nós em Ribeirão, ela não será necessária. Por quê? Porque nós temos o resultado do PCR em 6 horas. Você colheu a amostra em 6 horas, você tem o resultado do PCR. Então, isso atende a necessidade da rotina, da nossa rotina obstétrica, né? Mas nós temos locais no país em que o resultado leva uma semana para ficar pronto. Então, nestes locais, é preciso que as pessoas vejam que, de repente, já chegou essa possibilidade. Então, eu deixei aqui, se houver possibilidade, se tiver o teste, para locais de difícil acesso, não é difícil acesso da paciente ao serviço de saúde, difícil acesso ao resultado do exame do RT-PCR, que é que faz essa triagem, né? Então, se tiver condições, você pode fazer na última semana da gestação. Tem que fazer parte da nossa orientação no pré-natal, orientação para uso de máscaras, orientação para uso de álcool gel, e eu coloquei aqui em maiúsculos, orientar distanciamento social, o distanciamento físico. E isso vale para o pré-natal e puerpério. A grávida não recebe visitas, a grávida também não faz visitas. A grávida ela tem que ter acesso, na medida do possível, à comunicação através do vídeo, telefone, essas facilidades. Mas aquelas aglomerações que existem, e é comum, tem o chá da revelação, chá de fralda, chá disso, daquilo, depois tem a visita de puerpério, né? É muito comum, é cultural. Veio uma criança nova na família, a gente vai visitar para saudar essa criança. Então, é comum, é cultural. E isso, infelizmente, nesses períodos de pandemia, e no pré-natal, a gente não fala isso. No pré-natal, a gente fica muito preocupado com as outras questões, se a paciente tem uma doença ou não, e etc., etc., e muitas vezes esquece de dizer isso. E falar isso também é doído.
Você precisa estar preparado e brilhar os olhos na hora que fala para o paciente, porque senão, se ela não sente que você está falando com convicção, ela também não acredita com convicção. Então, é uma informação muito boa para as equipes de saúde que, eventualmente, estejam aqui presentes. Não visitas. Então, essa orientação é não visitas in ou out. Nem entrada, visitas que entram, e nem você saindo para a grávida. E a orientação das vacinas, né? As vacinas foram liberadas, graças a Deus, e de uma pressão muito grande deste grupo em cima do Ministério, em cima do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Nós tivemos uma atuação diferenciada nessa pressão. E as vacinas, vacina objetivamente, não só a vacina da Covid, mas todas as outras vacinas. Mas, neste momento, e para este contexto da nossa apresentação, a vacina da Covid, né, contra a Covid. Como é que nós fazemos o diagnóstico da Covid? Nós fazemos diagnóstico clínico, clínico epidemiológico, clínico mais imagem, clínico ou laboratorial. O clínico é a síndrome gripal, parâmetros que todos nós já sabemos, síndrome respiratória aguda, SRAG, e liderados com anosmia e ageusia, mas tem casos sem, casos Crohn, às vezes tem febre, às vezes não tem, às vezes tem tosse, às vezes não tem. Então, é um quadro, ele é multifacetado. Nós temos que saber mais ou menos o esqueleto dessas alterações, né? Mas quando tem anosmia e ageusia, nós não temos uma outra doença, uma outra virose que venha acompanhado de anosmia e ageusia. E é importante nós fazermos esse diagnóstico das síndromes gripais, porque é possível nós fazermos um tratamento neste período, é o único tratamento que nós podemos fazer neste período, né? No caso de achar que a paciente possa fazer diagnóstico diferencial com o H1N1, e aí nós entraríamos com o oseltamivir, né? E o clínico epidemiológico, esse é o clínico. O clínico epidemiológico, saber se é síndrome gripal ou SRAG, com contato próximo, a gente conversa com a paciente, tem alguém doente, seu contato próximo, de pessoas que você teve esse contato há poucos dias atrás, caso confirmado ou mesmo suspeito nos últimos 14 dias? Essa é uma pergunta que ajuda muito a gente nesse diagnóstico diferencial. Mas eu não tenho exame disponível, né? Hoje de manhã, eu discuti caso na sua terra, Sigrid, ajudando no treinamento do SUS. Eu dei 3 aulas durante essa semana em Manaus, para o povo de Manaus, treinando a equipe básica. Eu dei aulas de hiperemese gravídica. A minha parte ficou para hiperemese gravídica. E mostrando, e o caso que foi apresentado lá, foi um caso que fez o diagnóstico diferencial com Covid, né? Por quê? Porque no hospital onde ela estava não tinha teste para Covid. Então, essa paciente acabou morrendo por hiperemese gravídica. Mas, enfim, é uma possibilidade, quando você não tem acesso ao exame, você fazer o exame de imagem. Você faz o raio-x simples de tórax, ele te ajuda muito. Não, mas eu tenho tomografia computadorizada. Que ótimo! Tomografia é um plus, é algo mais, né? Mas quem vai fazer o diagnóstico mesmo é o laboratorial, o diagnóstico etiológico, para as pacientes assintomáticas, que às vezes pode ter o PCR detectável, o teste rápido do antígeno, ou até IgM reagente, vai depender do que você tiver, né? Ou os casos sintomáticos, com RT detectável, ou também esses outros exames que não são tão bons quanto o PCR. O PCR é o padrão ouro, viu, gente? Sem dúvidas, como eu vou mostrar para vocês. Aqui são as perguntas que a gente faz, né, para o paciente. Se vocês para ver detalhes, eu não vou falar de cada um, mas para detalhes, esse slide é tirado do manual. Vocês vão lá no manual e vocês vão ver esse slide lá, né? Dor de garganta, dor no corpo, está lá na página 21 do manual, né? Essa doença, ela divide em fases, e ela é importante eu saber essa divisão de fases para saber qual é o exame que eu vou valorizar. Na primeira fase, é a fase da resposta viral, a fase de replicação viral, ali em torno de 7 dias, que vai estar positivo é o PCR,
a resposta inflamatória está começando, mas a resposta inflamatória, ela é uma resposta, né? Como ela é uma resposta, ela não faz o diagnóstico. Depois de 7 dias já começam a aparecer os anticorpos. Então, aqui nessa primeira fase, eu vou dosar, eu vou fazer o PCR, vou fazer o teste de antígeno. O PCR, como eu disse, eu quero deixar firmado com vocês que o PCR é o melhor exame até o momento, né? Essa fase 2, que é a fase chamada fase pulmonar, o vírus ele vai diminuindo a sua fase de replicação, ele pode, no final, aqui com 10 dias, 15 dias, ele pode estar negativo, ele vai negativando, o percentual de positividade é bem baixo, e começa a resposta inflamatória. Na terceira fase da doença estágio 3, é a fase da resposta hiperinflamatória. Então, nós vamos ver nos próximos 2 ou 3 slides, nós vamos ver quais são os exames para cada fase dessas daqui. Eu gosto muito desse slide, porque é o seguinte, ele me conta qual essa fase aqui, esse período aqui em que ele está um pouquinho mais escuro, é a janela do RT-PCR. Mas ele é positivo mesmo, é nessa faixa azul, mais forte. Você vê que aqui é o dia de sintomas, o início dos sintomas, o dia 0 de sintomas, e no dia 3, do dia 3 ao dia 7, ele é o melhor aproveitamento, né? É a melhor performance do teste, o melhor desempenho do teste nesse período. Mas o PCR pode dar negativo. Mas o que eu quero chamar a atenção? É porque você fizer o exame muito precocemente, o exame der negativo, você fala, a senhora não tem nada, só pode voltar. E ela volta, às vezes tem filho pequeno, às vezes tem pessoa idosa em casa ainda não vacinado, ou que não tenha tomado as 2 vacinas, ou que não tenha tido acesso mesmo ao processo vacinal. Então, é muito perigoso isso. Por isso que a gente determina que os exames sejam feitos no período mais adequado. Por que eu coloquei esse dado em vermelho? É porque faz parte desse, como eu disse no início, faz parte desse projeto, nós buscarmos a paciente ainda na fase assintomática. Nós sabemos que o rendimento não é bom, nós sabemos que é bastante limitado. Aqui, gente, antes dos sintomas, nós podemos ter no máximo 17% das pessoas que são positivas. Mas se eu soubesse e tivesse teste suficiente, eu conseguiria identificar 17% aqui, dessas pacientes aqui, né? Mas não tem teste suficiente. E depois do 7º dia, aqui eu já tenho IgM. Se eu estou num local que não tem o teste, mas tem IgM, a partir do 7º dia, fazer antes, eu vou incorrer no mesmo erro. Vai dar negativo e eu não sei. E com 14 dias, aí eu já tenho IgG, eu já tenho a presença da IgG. Então, aqui tem um resumo, mais ou menos temporal, um resumo do que eu posso fazer. Mas eu vou dar mais detalhes para vocês aqui. Aqui, numa linha do tempo, do dia 0, no início do dia 0 até o dia 7, eu vou, até mais, eu posso pedir, mas do dia 3, do terceiro até o 7º dia, são os dias melhores, porque o rendimento melhor, é o desempenho melhor da RT-PCR. Eu posso fazer antes? Como eu disse, eu posso, mas se ele vier negativo, ele pode ser um falso negativo. Eu posso fazer o RT-PCR depois? Pode, mas ele já começa a dar um grande número de negativos. E aí você não sabe se a paciente tem, não tem, se teve, não teve. Então, esse é o melhor período para o PCR. É proibido fazer em outras fases? Proibido não, mas nós temos que saber interpretar. Mas, quando você fala desempenho de um teste, como é que você mede isso? Eu meço com sensibilidade e especificidade. Ele é um teste que tem 84%, no máximo 93% de sensibilidade. A especificidade dele é muito boa, 98% a 100%. Mas por que ele não tem uma sensibilidade que não é tão boa? Os cuidados que a gente tem que ter. Às vezes eu faço a coleta no local inadequado. Eu não sei se vocês já tiveram experiência pessoal de fazer uma coleta de nasofaringe. É uma coleta incômoda, e às vezes a paciente não dá conta, não consegue, não tolera, né? Conservação e transporte, baixa carga viral, local da coleta, o tempo da infecção, falha na execução do teste. O PCR é um teste complexo, ele é aborrecido, ele é enjoado. Então, se não tiver as condições perfeitas, ele não dá certo. E a mutação viral? A mutação viral já está fazendo com que haja
mudança das plataformas do PCR, né? Mas até que essas plataformas sejam mudadas, eu posso ter falsos negativos do PCR. Muito bom. Então, vamos ver agora do 7º dia para frente. Eu, como disse para vocês, eu peço a IgM, tem uma sensibilidade que não é muito boa. A IgM é uma imunoglobulina enjoadinha, aborrecida. Ela desafia os laboratórios, né? Você dá, no máximo, 87% de sensibilidade, mas ela é bastante específica. Quando positivo, ela pode chegar a 92% de especificidade. Ah, não, então, Geraldo, mostra uma outra, mas vamos ver IgG, como é que fica a IgG. A IgG, do 14º dia para frente, já melhora um pouco a sensibilidade e tem uma especificidade também um pouquinho melhor do que a sensibilidade. E essa IgG pode ficar positiva para o resto da vida? Não sei. Ninguém sabe. Vai precisar do tempo. O tempo é que vai ensinar para nós quanto tempo, qual é o período, né, que essas imunoglobulinas ficarão circulantes e a memória vai continuar produzindo essa imunoglobulina. Isso é importantíssimo para eu saber, né, que tempo eu vou precisar de revacinar. Será que eu vou precisar de vacinar todo ano contra a Covid? Não sei. Tudo isso é o tempo que vai nos ensinar, né? Mas só para a gente lembrar aqui como é que fica esse diagnóstico. Toda vez que tiver o PCR positivo, como a especificidade dele é muito boa, eu não duvido. Eu nem preciso desses outros exames. PCR positivo, eu nem preciso fazer. Mas quando ele é negativo, é isso que eu quero chamar a atenção. Se a IgM é negativa, mas o IgG é positivo, é uma infecção que já foi. Então, já nem é mais efetivo. PCR negativo, mas o IgM é positivo e o IgG negativo, isso é uma fase inicial da doença, né? Ou um PCR falso negativo. Como é que será isso? Ou foi uma coleta mal obtida, né? Uma obtenção inadequada, sei que é um PCR falso negativo, já que a IgM deu positivo. PCR negativo, IgM positivo e IgG positivo. Pode ser uma fase tardia, já, ou é um PCR falso negativo. Então, é por isso que é importantíssimo nós termos esse espaço para discutir limitações dos testes. E não simplesmente dizer, o teste deu negativo, o laboratório é ruim. Não, faz parte, está escrita da natureza do teste que ele tem aquelas limitações que eu coloquei para você. Essa tabela também tem lá no manual, na página 12, né, que é o score de alerta obstétrico modificado, é o MIOS, né? Na realidade, ele mostra para nós, o paciente normal tem a frequência respiratória, os padrões normais aqui, né? Frequência respiratória, alerta amarelo de 20 a 24, porque se ela tiver com 25 ou respirando muito pouco, que é uma depressão respiratória gravíssima, ou maior do que 25, também é uma taquipneia, uma dispneia, o paciente já tem desconforto respiratório objetivo. Então, esses três, a cor do normal, precisava ser verde aqui, viu, Sigrid? Ficaria melhor. Normal, né? Esperança. O alerta é o sinal internacional de cuidado, de atenção, e aqui uma cor mais escura, mais para vermelho, que é o alerta máximo que esse caso tem que estar num hospital terciário, sem dúvidas, sem dúvidas. Mas isso vocês têm lá no manual, né? Muito bom. O quadro, o estágio da paciente, como eu disse, então, é um estágio leve, é um estágio moderado e é um estágio grave. No quadro leve, nós temos todas aquelas alterações que eu coloquei para vocês, que estão lá, eu não falei todas elas, mas aqui elas estão listadas de uma forma mais didática, né? Todas essas apresentações aqui, elas podem estar presentes no caso, mas a dispneia é ausente, ela ainda não tem dispneia. Eu falo que esse quadro é leve, não precisa pedir nenhum exame além do exame de diagnóstico. Ah, mas se eu preciso já pedir. Não peça. Não peça, porque senão você vai acabar fazendo iatrogenia. O dímero dele aumenta só com a gravidez. E aí eu já fico querendo fazer, introduzir o anticoagulante, etc, etc, etc. Então, é melhor, não precisa pedir nenhum exame. Está escrito lá no manual, não solicitar outros exames.
Mas isso não quer dizer que a paciente deve ser esquecida, de jeito nenhum. Se a gestante é de baixo risco obstétrico neonatal, ela precisa ir para o isolamento em casa. Se ela estiver nos 2 primeiros dias, e que eu não tenho certeza, porque eu ainda não colhi o SWAB dela, ou o SWAB veio negativo, eu não sei se ela tem H1N1. Aí você vai falar assim, mas ela é vacinada do H1N1. Nós sabemos qual que é a performance, o desempenho da vacina do H1N1, no máximo 75%. Então, quando vem as do Covid aí, que falou, não, é só 55%, 52%, isso é muito ruim. Não, a do H1N1, que é uma ótima vacina, tem no máximo 75%. Ela tem locais em que ela não atinge 45% de efetividade. E é uma boa vacina. Então, está sendo muita paciente que adoece mesmo com a vacina, tá? Então, por isso que a gente libera o oseltamivir, se esses sintomas começaram com menos de 48 horas. Se tiver mais de 48 horas, adeus, já não adianta mais. Medida de suporte, repouso, hidratação, analgésico, antitérmico, na dependência do que a paciente sentir. Por isso que essa paciente vai para casa, e a gente tem que ter muito cuidado com a paciente do SUS, né? Por quê? Porque a paciente, às vezes, ela não pode ficar esquecida, né, gente? Ela precisa de ter atenção. E como é que a gente faz isso? Entra aqui a equipe de saúde, o assistente social, fundamental a ação dessa equipe de saúde, no sentido de monitorar. Se ela é um alto risco, aqui é do baixo risco. Se ela é de alto risco, tem que fazer todo dia, não é 48 horas. Todo dia. Porque, às vezes, a paciente do SUS, nós temos pacientes que são mais simples, elas não têm a iniciativa de ir, né? Então, é preciso que a gente busque. Por isso que a iniciativa de saúde da família é fabulosa, né? A iniciativa de saúde da família, ela não espera que o cidadão busque a saúde busca o cidadão e busca a cidadã. A saúde vai até a comunidade. Então, nesse sentido, é fundamental. O que eu quero com esse diapositivo é dizer para vocês, faça o diagnóstico no tempo certo, não onere o sistema de saúde com exames desnecessários e nem com tratamentos desnecessários. Até o 2º dia de síndrome gripal pode entrar com oseltamivir, depois de 48 horas não adianta mais, e não deixar a paciente abandonada. Não, essa paciente ela precisa de ser nós buscarmos alguma alteração. Um paciente que oferece, que está apresentando alguma alteração, né? Ela que tem que ser buscada para o serviço de saúde, né? Então, eu combinei com a professora Sigrid, eu iria só até essa parte moderada. Como eu sou mais velho, eu fiz a parte mais fácil. Então, a Sigrid vai fazer a parte mais pesada. Você quer compartilhar no seu computador, Sigrid? Você quer abrir no seu computador? Eu preferia que o senhor compartilhasse, porque sempre quando eu vou compartilhar, acaba dando algum problema para entrar. Então, para nós não perdermos tempo, já que o senhor já está com ela em mãos, aí eu lhe agradeço. Você fala o próximo para mim? Pois não, pode mandar. Pode passar o próximo. Bem, já está aí. Moderada para você. Isso. Então, continuando a fala do professor Geraldo, se essa paciente chegar se apresentando já com uma fase moderada, no estágio moderado da doença, o que nós vamos encontrar do ponto de vista clínico? Essa paciente vai referir tosse, com febre persistente, diária, ou então ela fica com uma tosse persistente, ou há uma piora do agravo da paciente, aquela adinamia, prostração, hipotermia, começam a aparecer. Importante também, sintomas gastrointestinais, como o professor Geraldo falou, muitas vezes ela não vem com aquela forma clássica, mas tem que ser um alerta para a gente já com relação a isso. Ou se ela tiver qualquer um dos sintomas acima e tiver ainda um fator de risco, como a saturação de oxigênio menor que 95, e isso é muito importante, que a grávida, ela se comporta de maneira diferente, então a gente considera 95, abaixo de 95, já um fator complicador para a paciente grávida. Então, é diferente de outras pacientes não grávidas. E uma frequência respiratória maior que 24 são sinais importantes que a paciente pode estar na fase do estágio moderado da doença. E nessa situação, o que a gente vai pedir? Nós vamos pedir exames laboratoriais? Sim, nessa situação nós vamos pedir. Primeiro, se ela não tiver ainda o PCR, o RT-PCR, a gente vai solicitar
o RT-qPCR para essa paciente. Vamos solicitar hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, TGO, TGP, dedímero, ferritina e um raio-x de tórax nos locais onde não tem a disponibilidade, como o professor Geraldo falou, ou então a tomografia, que poderá ajudar no diagnóstico. Feito isso, uma vez confirmado o estágio moderado da doença, o que nós vamos fazer? Bem, essa paciente deverá ser internada. Isso é importantíssimo. Ninguém pode fazer nenhuma situação da moderada ou grave que não seja internada. A paciente tem que ficar internada, é muito importante. Do ponto de vista medicamentoso, o que nós vamos fazer? A paciente internou. Se ela tiver algum sinal de infecção bacteriana, nós vamos entrar com antibióticos para a paciente. Se tiver com menos de 48 horas de doença, com sintomas gripais, a gente pode usar o acetalmivir para a paciente também. Heparina e corticoide. Importantíssimo fazer um reforço que heparina, corticoide, antibiótico, se faz com a paciente internada. A gente não pode fazer sem uma confirmação adequada, não está passando antibiótico de maneira desordenada. Por quê? Porque essa paciente pode depois ter a preocupação muito grande de vários médicos que estamos agora, com relação à resistência bacteriana, né? Então, a resistência a esses antibióticos. Então, vamos passar dentro de um padrão adequado de avaliação. Seguinte, professor. Se a paciente chegar... Próximo, professor. Desculpa, é o grave, professor, agora. Acho que isso passou 2. Ou eu que não vi, desculpa, fui eu. Bem, se ela chega no estágio de doença grave, já na situação grave, de um estágio grave da doença, aquela fase de hiperinflamação, né, de tempestade de citocinas, o que a gente vai encontrar nessa paciente? Ela pode ter a síndrome respiratória aguda grave, dispneia, desconforto respiratório, ela pode ter aquela pressão persistente no tórax, e você vai observar, ou já chegar num caso de saturação com menos de 95% em ar ambiente, e uma frequência respiratória maior que 30, e o PaO2, FiO2 maior que 300, menor que 300. Então, quando a gente se encontra diante de um quadro desse, nós pensamos na fase de estágio grave da doença, e os exames laboratoriais passam a ser os mesmos que a gente solicitaria na fase moderada da doença, e aí, nesse caso, ela precisa ser internada, normalmente internação em UTI, usando antibióticos, oseltamivir com a mesma característica se for com menos de 48 horas, heparina e corticoide. Uma coisa que é muito importante em cima disso, a paciente chegou no hospital, na fase de admissão dela, o que é interessante? Primeiro, a gente já verificar a rotina do pré-natal dessa paciente. Como é que foi a rotina do pré-natal? Ela está com os exames de rotina do pré-natal? O que foi feito? O que é importante? Colher os exames de rotina necessários, que a gente falou ainda há pouco para vocês. É sempre importante, se a paciente for uma cardiopata, por exemplo, a gente sempre lembrar do marcador de extensão cardíaca, que é o BNP, né, e solicitar o eletrocardiograma também, se for possível, no local, obviamente, que a paciente esteja. E solicitar repetição de exames, se eles estiverem alterados, ou a paciente apresentar alguma piora, que dependendo do exame, a gente vê a possibilidade de frequência de repetição desses exames. Além disso, ainda nessa fase de admissão, é interessante a gente fazer a avaliação fetal desse bebê, né? Fazer a avaliação fetal, solicitar uma ultrassonografia para a gente confirmar a idade estacional, o peso desse bebê, o percentil que ele se encontra. Se esse bebê tiver alguma arritmia cardíaca fetal, solicitar incluir nos exames o ecocardiograma fetal, nos locais, obviamente, que possa ser feito esse exame. Avaliar o perfil biofísico fetal, a castocografia, o índice de líquido amniótico, ver o maior bolsão, o Doppler, e aí um parêntese com relação ao Doppler, que a gente sabe que ele é muito importante nas pacientes que têm alguma comorbidade, porque a gente sabe que a síndrome de angústia respiratória é uma situação em que leva uma hipóxia materna. Portanto, a castocografia, o perfil biofísico fetal, passam a ter uma importância maior até do que o Doppler, porque a alteração placentária não se justifica com relação a isso, né? Então, o importante também é a gente observar isso. Fazer a evolução diária desse paciente, desse bebê, ver o perfil biofísico, com cardiotocografia, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante com mais detalhes para vocês. Então, ver a necessidade de suporte diário de oxigênio, ou seja,
avaliar a paciente como um todo. Seguinte, professor. Então, a paciente internou, tem um quadro sugestivo de uma infecção bacteriana, a gente vai fazer o quê? Entrar com antibiótico para essa paciente. A sugestão do nosso manual, do antibiótico sugerido pelo grupo, foi iniciar a ceftriaxona, 2 gramas EV, uma vez ao dia, associado à azitromicina, que pode ser venosa, 500 miligramas EV uma vez ao dia, ou por via oral, uma vez ao dia também um comprimido, por via oral, tá? Muitas vezes você pode fazer o esquema com amoxicilina, o clavulonato ou mais azitromicina, pode também ser útil nessa fase. Então, pode isso ajudar com relação à equipe médica observando. O problema é que a gente se preocupa, porque como é um esquema de um tempo mais curto de uso da medicação, ou seja, em termos de horas, de 8 em 8 horas, isso acaba expondo um pouco mais a equipe de saúde. Mas a nossa sugestão é a ceftriaxona com azitromicina. Seguinte, professor. Fazemos também a heparina, no nosso manual também está bem detalhado, a gente colocou, a opção que nós fizemos foi colocar com relação ao peso da paciente, então, por exemplo, a heparina não fracionada, uma paciente, por exemplo, até 60 quilos, 5.000 unidades de 12 em 12, então está bem detalhado, de acordo com o esquema, é importante, e isso é muito importante que seja feito, a heparina, a paciente, a grávida, ela já tem um fator a mais para apresentar o tromboembolismo, então a gente já faz uma profilaxia, já faz uma ajuda à paciente. E é muito importante a gente lembrar que não é feito heparina na forma leve. A gente observou em alguns casos clínicos apresentados que fizeram já heparina na forma leve, então não é aconselhável fazer a heparina na forma leve, tá? Então, está bem esquematizado no nosso manual. Seguinte, professor. E a outra medicação que a gente faz uso é o corticoide. E aí, já uma coisa muito importante também, que nós também já vimos em alguns casos apresentados. O corticoide só deve ser usado a partir do 7º dia da doença. O professor Geraldo bem explicou que na primeira fase, até o 7º dia, é a fase de replicação viral. Ou seja, quando você faz uso de corticoide nessa fase, você pode piorar o quadro da paciente, piorar essa viremia. Então, ele só deve ser feito a partir do 7º dia. E as opções que nós fizemos foi a dexametasona, você pode usar 6 miligramas da dexametasona por dia, tá? Vai ficar usando enquanto a paciente estiver necessitando de oxigênio. E uma coisa que é importante para a maturação pulmonar, quando você tem uma situação da maturação pulmonar, você pode fazer a própria dexametasona que está sendo usada, só que você faz 6 miligramas de 12 em 12 horas durante 2 dias, e depois continua o esquema. Ou então a betametasona de 12 miligramas por dia, por 2 dias. A gente só lembrar que a betametasona passa para o feto, através da barreira placentária, mas ela não tem uma ação importante no pulmão inflamado dessa paciente, né? Então, você pode fazer, alguns serviços fazem a betametasona e associado continua a dexametasona no esquema de uma vez ao dia, 6 miligramas, ou você pode ter a opção de fazer de 12 em 12 a dexametasona e continuar, tá? Então, isso é importante também. E a outra opção, que é a metilprednisolona, que é uma outra opção que a gente pode fazer uso também, conforme o esquema que a gente está aqui. Também seria bem interessante ter uma resposta boa, satisfatória nesse tratamento também, ok? Seguinte, professor. Bem, mas muitas vezes a paciente está internada e começa a agravar, de alguma maneira começa a agravar. E nós temos alguns parâmetros que são necessários para que a gente indique a internação na UTI dessa paciente, tá? Qualquer um dos parâmetros, se ela apresentar pelo menos um dos critérios que estão descritos aí no nosso manual, a paciente deverá ir para uma internação em UTI. São eles: se ela não tiver melhora de saturação de oxigênio, apesar de oferta de O2, continuar com menos, a saturação com menos de 95, mesmo com oferta de O2 de 5 a 6 litros por minuto, essa paciente deverá ir para a UTI. Nesse momento, inclusive, o que é importante, em casos de transferência, é transferi-la o mais rápido possível. E aí, um parênteses que a gente faz, porque existem algumas peculiaridades de estado para estado. Então, é muito importante que a gente lembre disso daí,
para a gente poder fazer a transferência, tem que ser feita de maneira adequada, com tempo hábil, para que seja feito isso. Então, a gente não deve ficar guardando em um local, a paciente internada em um local que não tenha UTI, que não tenha um suporte mais avançado para aquela paciente, ela ficar insistindo e ver se vai melhorar ou não, e piorar muito, a grávida, ela deteriora muito rápido. Então, é importante esse tipo de avaliação. Se a paciente estiver apresentando algum esforço ventilatório, né, uso de musculatura acessória, triagem intercostal, batimento de asa no nariz, é importante também que ela já vá para a UTI. E a gente pensa o seguinte, que essa paciente que está assim, ela já está descompensando a parte cardíaca dela, né, pelo esforço respiratório. Então, está alterando o tempo de enchimento capilar dessa paciente. Então, imagina, se ela não está nem garantindo a perfusão periférica, imagine placentária. Então, é uma preocupação sempre, então, se estiver apresentando isso, é interessante ir para a UTI. A relação PO2-FO2 menor que 300, se ela estiver apresentando hipotensão arterial, se ela estiver tendo alteração de perfusão periférica, se ela tiver alteração do nível de consciência ou origúria. Nessas situações, o adequado é que ela vá para o ambiente de UTI. Seguinte, professor. E lá na UTI, dependendo da situação, a gente vai ter que tentar fazer o suporte respiratório, ventilatório dessa paciente. E aí a gente segue uma sequência até alcançar o valor, a coisa mais adequada para aquela paciente naquela situação. Então, a gente inicia com catéter nasal, fluxo de 5 a 6 litros por minuto. Não resolveu, ela vai para a máscara de Venturi, né, máscara não inalante, 50%. Não resolveu, continua com essa dificuldade, a gente vai para o catéter nasal de alto fluxo, que é a depender do fabricante, nós temos de 40 a 70 litros, continua com a alteração importante, vai para a ventilação não invasiva, né, o CPAP, o BIPAP, e não conseguiu, continua tendo dificuldade no suporte ventilatório, ela vai ter que passar para intubação, para ventilação mecânica invasiva. E uma coisa que é muito importante, a gente não pode esquecer, muitas vezes, o intensivista, ele tem um receio de intubar a paciente grávida, não por conhecimento, mas receio do que possa acontecer com essa paciente grávida. Então, a gente não pode esquecer que, quanto mais a gente retarda essa intubação, mais riscos estão acontecendo, mais deteriorização dessa paciente está acontecendo. A grávida, ela complica muito rápido, ela cai, é uma queda muito rápida. Então, é muito importante que a gente veja a avaliação de maneira o mais adequada possível para que essa paciente não tenha alterações renais, cerebrais, respiratórias, pulmonares, cardiológicas, que são extremamente graves e que vão deteriorar muito mais a situação da paciente. E não esquecer que, na gestante, ela tem que estar com a saturação de oxigênio maior ou igual a 95. Então, a gente não pode esquecer esse detalhe. Seguinte, professor. Mas, junto com isso, é muito importante também, nesse contexto todo, a gente fazer uma vigilância fetal adequada, né? É muito importante. Então, nos casos em que a paciente apresentou quadro leve, síndrome gripal, se o bebê tiver com menos de 24 semanas, a gente vai fazer os cuidados maternos, vai ter o suporte da gestação, e não há necessidade de fazer cardiotocografia, até porque o mais indicado é a partir de 28 semanas de gestação, a realização da cardiotocografia. Se ela tem um quadro de síndrome respiratória aguda grave, ela continua com os cuidados maternos clínicos, não há necessidade também, porque tem menos de 24 semanas da cardio, e priorizar o bem-estar materno, tá? Se ela tiver entre 24 e 34 semanas, a gente vai manter os cuidados. Se ela tiver acima de 38, vamos fazer a cardio, fazer a ultrassonografia, avaliar a situação de corticóide para amadurecimento pulmonar, indicar o parto se tiver alguma alteração mais grave, que a gente vai observar em seguida, eu vou passar para vocês. Se houver benefício dessa ventilação materna e for discutido com a equipe médica, a gente vai avaliar o que vai ser feito com relação a essa gravidez. E acima de 34 semanas, os cuidados maternos que continuam, cardiotocografia, ultrassonografia, e talvez seja indicado o parto, avaliando a vitalidade fetal, ou se houver um benefício dessa interrupção, sempre discutido com a equipe médica, discutido com a equipe como um todo, tá? Seguinte. E aqui, a parte mais importante é
na verdade, a importância do ponto de vista da situação é que é aquela pergunta que se faz assim, o que que a gente vai fazer? Interrompe ou não essa gestação? A gente não tem essa resposta, a gente até brinca que a resposta é uma pergunta que vale US$ 1 milhão, porque a gente não tem essa resposta para dar. A gente sabe que com menos de 24 semanas, a gente tem da prioridade à mãe, ao estado da mãe, avaliar, porque, em geral, a situação fetal é muito complicada, depende também, obviamente, do berçário onde você tem, onde você trabalha. Entre 24 e 34 semanas é aquela preocupação, que vai depender da situação fetal, da deteriorização que aconteça. E por que que a gente tem essa preocupação? Porque a gente sabe, por que que a gente não resolve? E logo no início se achava que devia resolver para melhorar, tirou o bebê, já fica melhor a paciente, e a gente observou que alguns trabalhos, mesmo em pacientes não grávidas, mostraram que quando você tira nessa fase inflamatória importante, você aumenta a mortalidade em torno de 40%, né? Por quê? Porque o COVID é dependente de resposta inflamatória. Então, quando você faz uma cesariana, um parto, a situação, você entra em contato com diversos tecidos, e isso estimula a resposta inflamatória. Então, isso poderia levar a um agravamento dessa mãe. Então, por isso que é uma situação, muitas vezes, difícil você ter que decidir, naquele momento, o que é melhor fazer. E acima de 34 semanas, se você vai perceber que a paciente piorou, vai ter que entubar, talvez seja melhor fazer o parto, mas é cada situação uma situação. E de maneira assim reduzida, a gente observa sempre seguir essas etapas aí. Primeiro, você diferenciar se é intercorrência clínica ou se é intercorrência obstétrica, para ver onde você vai atuar. Depois, a segunda etapa, você identificar e tratar disfunções orgânicas. A terceira etapa, você vai avaliar o risco materno e fetal, tem que fazer a decisão conjunta, como eu falei para vocês, vai continuar a gestação, vai fazer o parto, e é isso que eu acabei de falar para vocês, é a pergunta de US$ 1 milhão. E depois, a quarta etapa, a decisão quanto ao parto mais adequada, e o parto vai ser a indicação obstétrica, então, à medida da necessidade, você faz a escolha do parto mais adequado para aquela paciente. E sempre otimizar, pela última etapa, otimizar todas as funções orgânicas para que esteja o parto o mais seguro possível, tanto para a mãe quanto para esse bebê. Seguinte, professor. Em cima disso, eu falei para vocês que tem situações que a gente tem que ver como é que está essa vitalidade fetal, né? Então, quais são as alterações da vitalidade que vão indicar a realização de um parto nessas pacientes com COVID? Primeiro, a cardiotocografia, a gente vai observar ou uma bradicardia fetal ou uma taquicardia fetal. A gente sabe que, às vezes, o primeiro sinal de sofrimento fetal é a taquicardia que aparece. A presença de desacelerações tardias, o DIP2, desacelerações variáveis também podem aparecer. A observação do volume do líquido amniótico, a gente vê que a paciente acaba ficando com uma oligodramia, né, pela diminuição ela tem que ter um retorno importante com relação a isso. Então, a gente observa que o líquido amniótico, quando ele está menor ou igual a 5, ou então o maior bolsão menor que 2 por 2 centímetros. Então, a gente observa que isso é importante para fazer uma avaliação daquela paciente. Ver o perfil biofísico fetal, se esse perfil tiver menor ou igual a 6, também é importante, é um sinal de alteração importante, e o Doppler, como eu falei para vocês, com essa peculiaridade, né? Mas se você observar uma diástole zero, numa idade estacional maior que 34 semanas, diástole reversa, índice de pulsatilidade do ducto venoso também maior ou igual a 1, você tem que pensar nesses parâmetros para fazer a avaliação mais adequada de como resolver ou não essa situação. Seguinte. Além disso, também, uma coisa que é muito importante, quando a paciente está internada, é interessante uma situação de pronação, de realizarmos a pronação. Por que a gente faz essa opção? Primeiro, tem vários trabalhos mostrando, mesmo em pacientes não grávidos, que você pode fazer esse tipo de manobra que não há problema. Ele está indicado na gestante com a saturação menor que 95%, em puérperas com uma saturação menor que 92%, tá? Então, é importante que seja feito. E por que a gente observa que é interessante isso? Se a gente for ver, assim, anatomicamente, a gente vê que o pulmão,
ele é uma pirâmide, um triângulo ali, né? E esse pulmão, quando a paciente está com Covid, ela tem uma situação inflamatória, então acaba se acumulando líquido ali naquela região dorsal, né? O pulmão, naquela área do pulmão, na base do pulmão. Esse líquido aumentando ali, ela ficando em posição normal, deitada como ela fica, o que vai acontecer? A gente sabe que a maior base de troca está na face posterior, né? Então, quando a paciente se movimenta, aquele líquido que está ali, quando a paciente faz esse movimento, esse líquido também se movimenta e é uma melhora dessa interface de trocas ventilatórias. Então, é muito importante a pronação, é muito interessante que seja feita. Seguinte, professor, nas pacientes acordadas, a gente pode fazer em torno de 30 minutos a 2 horas, fazendo essa movimentação do decúbito. Nas pacientes intubadas, a gente vai ficar sempre observando a relação PaO2 e FiO2, se tiver menor que 150, e ela pode pronar de 16 a 21 horas. Seguinte, professor, tendo o cuidado sempre de colocar placas para ajudar ali, espumas, né, para poder ajudar naquelas áreas de maior risco para aquela paciente, para não causar escaras, né? As pacientes, depois de 24 semanas, a gente coloca um protetor abdominal, tem até macas especiais, no HC tem a maca especial também, a maioria dos locais acaba não tendo, mas a gente coloca algumas macas com coxins, como está aí representado aí embaixo nessa figura que vocês estão vendo aí. Interessante ficar sempre avaliando a vitalidade do bebê para descartar qualquer indicação que indique o parto nessas próximas 24 horas, muito importante. Lembrar que as puérperas podem ter um risco maior depois do parto cesáreo nas últimas 24 horas, então é só você confiar no seu taco, ver que está tudo ok e tentar pronar essa paciente, porque tem uma melhora importante dessas pacientes quando elas estão pronadas. Seguinte, professor. E aí, disponível para quem quiser, pode fotografar, ou a Karen pode até colocar no chat, que aqui é uma demonstração técnica de pronação de gestante entubada. Então, acho muito interessante, é muito interessante a gente ver que há uma melhora importante dessas pacientes. Então, aí é uma maneira para quem não tiver tanta habilidade ainda nas UTIs, eu acho bem interessante esse vídeo, que é bem esclarecedor para a gente. Seguinte, professor. E quando tudo se resolveu, a paciente está ok, conseguiu sair desse quadro, o que é interessante? Se ela conseguiu sair, ainda grávida, não precisou fazer interrupção de gestação, o que a gente tem que orientar essa paciente, ela tem que agendar a consulta de pré-natal dela, com intervalo de 10 a 14 dias. Durante esse intervalo, importante ficar monitorando essa paciente a cada 24 horas, fazer o isolamento adequado e o monitoramento não só dela, mas dos familiares também, fazer o isolamento, orientar o isolamento, que é importante, fazer controle de vitalidade fetal desse bebê, e aí a gente orienta a fazer o mobilograma, a gente caracteriza como dentro de um padrão adequado 6 salvas de movimentos em 1 hora. Devido ao risco de restrição de crescimento, a gente orienta que faça uma ultrassonografia de controle a cada 4 semanas, depois de 24 semanas de gestação. Desaparecer os sintomas, a periodicidade das consultas volta à rotina e a não esquecer nunca as medidas de higiene, a máscara e o distanciamento, que são fundamentais. E se ela não foi vacinada, depois de 30 dias, oferecer a vacinação para essa paciente. Lembrar que nas formas leves, a gente orienta que após 10 dias de isolamento, o paciente estiver assintomático, na forma leve, pode manter o pré-natal na unidade básica de saúde e manter os cuidados de orientação. Na forma moderada e grave, a gente orienta que essas pacientes consigam ir para ser acompanhadas no pré-natal de alto risco. Manter a heparina, no nosso manual nós deixamos assim à vontade, é uma opção individual, dependendo da situação. Então, quando se mantém, em geral, a gente mantém por 7 a 14 dias, fazer o desmame do corticoide, se ela passou mais de 15 dias fazendo uso desse corticoide, fazer o controle do crescimento fetal, para ver se está adequado, e isolamento por 20 dias. Então, assim, e não esquecer do que a gente chama da alta responsável, né? É muito importante. É o seguinte, professor, desculpa. A alta responsável é muito interessante, por quê? Porque a gente vai ter que fazer um protocolo de alta, a gente não pode esquecer, fazer um protocolo de alta,
continuar o acompanhamento de pré-natal dela, se for puérpera, acompanhar a puérpera, continuar o acompanhamento dessa puérpera, se houve necessidade de manter a anticoagulação, garantir o medicamento, garantir oxigênio se for necessário no domicílio, fazer o acompanhamento fisioterápico, acompanhamento psicológico, porque a gente observa, e acho que é interessante, né, professor, que talvez a gente só vá ver as consequências maiores dessa Covid realmente daqui a uns 5 a 10 anos. Então, as sequelas que essa doença pode deixar. Então, a gente não pode esquecer, não pode abandonar, né? E acredito que haja necessidade de fazer um local adequado para acompanhamento dessas pacientes sequeladas da Covid, que a gente tem observado bastante também. Eu acho que é o último, professor. E aí, mais uma vez, mostrando para vocês, como o professor mostrou, o nosso manual com QR Code, que tiver interesse, a Karen também sempre coloca no chat, para que vocês tenham acesso. E assim, dessa maneira, tentei falar de uma maneira muito sucinta do restante que o professor tão bem falou, para que a gente possa discutir, conversar alguma coisa. Estou à sua disposição, professor Geraldo. Estou tentando voltar. Isso. Tá ótimo, muito obrigado, Sigrid, foi excelente. Ó, nós aumentamos a nossa população aqui, ó, Letícia Araújo, Camila Santana, Adriana Cotinel, e a Vera e a Elaine já estavam aqui, e o Elias Rocha, né? Obrigado pela presença, né? Muito bom. Bom, agora nós estamos dispostos, gente, aqui para alguma dúvida que vocês tiverem, alguma inquietação que quiserem comentar, se a gente pode ajudá-los. Nenhuma... Oi, professor Geraldo. Oi, fale, Urian. No, eso quería agradecer a presencia de vocês, de explicar direitinho o manual praticamente completo. Y a você, a Singri, a María de Carmo, a Karen, y de mañana, o sea, al principio no pude falar porque estaba en otra reunión, mas de verdad de mis conocimientos, y pienso que los demás también aumenten por cada debate que nós vemos, porque es atenciones que se están haciendo en otros estados, es conducta que se están tomando, que se tomaron y se están tomando, y uno compara los procesos como son, y solo agradecer a vocês y a toda la colaboración de aumentar cada día o conocimiento de nós. Por lo menos yo ainda no me encuentro trabajando, pero los otros profesionales que están a punta trabajando, que están en los hospitales, que están en las UPAs, en las VS, y parabenizar a vocês por el trabajo y la confección de este manual y lograr que este manual llegue a la punta, ya que si vocês fizeram un buen trabajo, ficaron mucho tiempo de vocês fazendo este manual, então no es para que sea en vano, sino para que se cumpla y para que llegue a todos esos lugares. Así que yo parabenizo una vez más a vocês que están aquí presentes y al colectivo también que trabajó junto con vocês. Obrigado, Urian. Excelente. Eu sempre falo da importância desse manual, e como o Urian disse, eu também não estou na linha de frente, mas é muito importante assistir essas aulas, porque sempre que tem oportunidade, eu estou passando para os... Ontem mesmo eu conversei com os residentes, que na quinta-feira eu faço um ambulatório de gestofobrático, mas aproveitei e falei sobre gestação e Covid, gestante com Covid, inclusive as vacinas, né? A importância do residente se empoderar desse manual para o atendimento à gestante, uma vez que eles estão na linha de frente também, os residentes. E, assim, na próxima semana, nós estamos fazendo um seminário aqui para atenção básica, né? E é lógico que eu vou aproveitar os slides de vocês para apresentar para a atenção básica, né? Que vai ser na próxima semana.
que a Saúde da Mulher vai fazer esse seminário aqui para a atenção básica. E sempre eu procuro, na atenção básica, eu peço sempre para envolver os agentes de saúde, porque os agentes de saúde na atenção básica são peças fundamentais para monitorar essas pacientes, né, que estão que tiveram alta, principalmente, e muitas vezes elas ficam realmente esquecidas. Então, sempre estou incentivando os agentes de saúde a participar dessas reuniões, para que eles possam acompanhar as pacientes no território deles. Muito obrigado, Maria do Carmo. Muito obrigado, Yurian. Karen, essa reunião ela deveria ser feita em que cidade? O caso seria de que cidade? Acho que é Piauí, professor. Pois é, mas é o estado. Qual cidade? Não sei, não sei lhe dizer. As pessoas que estão presentes aqui são dos mais variados locais, né? O Yurian de Brasília, Maria do Carmo do Rio Grande do Norte. O Elias é de onde, Elias? A Vera Lúcia. Vera é de onde, Vera? Não está linkada. A Laine Arruda. Onde você está, Laine? Também não está disposta. A Laine escreveu aqui no chat, professor, que a cidade era Piauí mesmo, a cidade não tinha definido ainda. Não se tinha definido, só o estado mesmo. O estado. Adriana Cotinel é de onde? E a Letícia? Do Ministério da Saúde. A Letícia é de Brasília. A Letícia é do Ministério, né? E a Elia também de Brasília. Aqui estava olhando no chat. E Camila Santana? Sergipe. Nossa, de longe aí do Piauí também. Muito bom, muito obrigado pela presença. Gente, alguma dúvida, algum comentário adicional? Então tá bom, agradeço a presença. Olha, eu penso que a dúvida vai surgir depois quando pegamos esse manual, quando leamos ele todinho, e eu penso que as dúvidas saem depois, mas, como lhe falei, bom final de semana para todos, parabenizo o trabalho de vocês. Muito obrigado. E é isso, só pegar esse manual e comer ele. Muito obrigado. Então, eu agradeço. Sigrid, fala tchau para o pessoal. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, é muito bom estar sempre aqui. Muito obrigado pela presença, agradeço o pessoal do Ministério, agradeço a Karen, o Yurian, a professora Maria do Carmo, que sempre presente, a todos os outros, e especialmente ao senhor, professor Geraldo. É sempre um prazer estar com o senhor. Muito obrigado, querida. Ganhei a tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Maria do Carmo, você queria falar alguma coisa? Só que eu lamento que estamos chegando ao final, né? Já estamos pertinho de terminar, dia 21, faltam somente 2 semanas. Eu vou sentir saudade de vocês. Que bom. Se a gente deixa saudades, é bom, isso é ótimo. Muito obrigado pela presença de vocês. Você e o Yurian estão praticamente em 100% das reuniões, né? Muito obrigado. É verdade que as saudades vão ser grandes, depois que já não fiquemos por acá. Mas os conhecimentos, eu sei que vão perdurar, viu? Que bom, que bom. Esperamos isso mesmo. Bom, gente, muito obrigado, então. Muito obrigado, Sigrid, pela parceria. Sempre tchau. Construtiva. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aí. Karen, nossa parceira de sempre. Deus te ilumine sempre, Karen. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Final de semana, nota 1000 para todos vocês. Igual para todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau.